Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que nos dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem muitas delongas, estou aqui com o Ellison, né? Sabe o problema que eu não enxergo depois que eu escrevo. Nunes da Silva. Isso. Tá? Ele é advogado de direito previdenciário e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre aposentadoria. Tem tanto Pensões. assunto. Pensões, muita coisa legal. Benefício por incapacidade. Tá. É muita coisa. Mas seja bem-vindo, prazer conhecê-lo. Quero saudá-lo aqui no programa para você foi candidato a prefeito em Nova Mamoré, não foi? Fui candidato a prefeito em Nova Mamoré. Ficou em segundo lugar lá, não isso, foi? Isso. Cuidado, viu, que aqui no estado quem fica em segundo às vezes fica a vida primeiro, viu, em algum momento. Então só te avisando. Né? Siga firme. Olha, muito obrigado por me prestar seu prestígio aqui ao programa. Né? E espero hoje trazer até as pessoas um pouco de alento nessa área, até porque mudou tanta coisa. Sim. Hoje em dia, quem se aposenta? Depois da reforma da Previdência, eu sei que eu não me aposento. Tá? Mas seja bem-vindo, tá bom, meu querido? Muito obrigado, Paulo. É uma honra estar aqui, com muita gratidão receber esse convite e fico muito honrado. E a gente espera poder contribuir da melhor forma possível para o programa. Meu amigo Herbert Lins sim. Mandou um abraço para você também. Muito obrigado. Por favor, Camila, saúde o nosso entrevistado. Wellison, seja bem-vindo ao nosso programa Conteúdo Amazônia. Você está trazendo um tema um tanto curioso, né, pertinente para a nossa sociedade, já que a reforma da Previdência trouxe várias dúvidas e a incerteza da pandemia em relação a alguns benefícios, algumas contribuições, antecipações de algumas ações do INSS. E incrível, né, que, por exemplo, a reforma da Previdência, como o Paulo falou, eu já sei que eu não me aposento. Eu estou fazendo aqui os cálculos, eu vou trabalhar bastante ainda, né? Então, assim, é algo bem curioso. Vender novinha, agora deixa eu. E a gente fica nessa incerteza e, na maioria das vezes, a população é leiga em relação à informação, a saber realmente quais são as leis que os amparam e o que tem que fazer no caso de querer se aposentar, por onde começar. Eu acho interessante esse tema, então seja muito bem-vindo. Eu espero que as dúvidas da população sejam esclarecidas. Thaís? Wellison, um prazer conhecê-lo. Realmente falar de previdência hoje é algo muito importante, visto a todo o desmonte que foi feito ao longo desse período de 2018 e 2019. A gente vê que os direitos trabalhistas eles vão sendo ceifados do nosso meio e cada vez fica mais distante, mais longo essa tentativa do trabalhador se aposentar, né? Vejo que grande parte da população que ao longo da sua jornada conseguiu se aposentar, ainda vivendo com R$1.000, que a gente sabe que não é suficiente para cuidar de uma família, né? Ou seja, a pessoa se dedica a vida inteira num trabalho e quando chega na sua velhice, que poderia aproveitar com o benefício do seu trabalho, ter um salário, uma aposentadoria de R$1.000 que praticamente não paga a energia elétrica do nosso estado, né? Isso é uma vergonha.
A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não esqueça de curtir nosso Facebook, nosso Instagram, mas principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Ô Ellison, eu vou chamar a minha vinheta quando nós voltar. Já vamos começar então, as meninas, vou te entregar para as meninas para elas dissecar o máximo possível os assuntos. Ok. Por favor, Deus, nossa vinheta. Bom, vou deixar a Camila que brifou você começar os trabalhos. Vai lá, Camila. Wellington, a reforma da Previdência, ela foi um tanto polêmica, né? A sua discussão na Câmara, no Senado, e gerou uma série de dúvidas. Mas entre as mudanças, né, você citou um pouquinho antes de começar o programa sobre a questão da mulher, aposentadoria da mulher a partir de 61 anos. Isso. Como é que funciona essa aposentadoria para a mulher? Mudou para o homem? E quais são as regras que mais vai beneficiar a população? Bom, Camila, primeiramente, bom dia. Veja, a reforma da Previdência, ela fez um divisor de águas. O período anterior e o período posterior a essa reforma. Primeiro, cabe a gente deixar bem claro para toda a população que todas as pessoas que já estavam ingressas no sistema de previdência social antes da emenda constitucional número 103 de 2019, elas possuem direito garantido àquelas regras aplicadas naquela época. Então, as pessoas que conseguiram implementar todos os requisitos para concessão de benefício na época anterior à emenda constitucional, ainda assim, mesmo que seja agora, podem requerer o seu benefício aproveitando-se daquelas regras que eram mais benéficas, né? E aí tem o período posterior à reforma da Previdência, que para resguardar as pessoas que já estavam vinculadas ao sistema de previdência anterior, mas que ainda não tinham preenchido todos os requisitos, elas passarão por uma regra de transição. Essa regra de transição justamente serve para proteger o trabalhador que estava na regra anterior e que não havia preenchido todos os requisitos. Dentro dessa regra de transição, nós temos que a mulher, ela teve sim os seus requisitos um pouco mais, como eu posso dizer, mais pesados, um pouco mais... Foi pesada a mão sobre elas, porque elas agora precisam preencher um requisito de idade, e esse requisito de idade ela está dentro da tabela progressiva, né? Para 2021, a mulher, para ela pedir o seu requerimento de aposentadoria, ela vai ter que ter no mínimo 61 anos de idade, porque para 2021, a regra da tabela progressiva já se exige os 61 anos de idade, na aposentadoria por idade. Veja, antes da emenda constitucional número 103 de 2019, para se aposentar por idade, o homem teria que ter 65 anos e a mulher 60 anos de idade. Ambos teriam que comprovar 15 anos de contribuição. Nessa regra de transição, a mulher agora passa a ter uma tabela progressiva. E essa tabela progressiva, neste ano de 2021, alcança os 61 anos de idade e ela vai até 2023, quando então a mulher deverá completar 62 anos, ou ter 62 anos para poder se aposentar. A regra é de 6 meses para cada, vamos colocar aí 6 meses para cada ano. Em 2021, em 2020, a mulher tinha que ter 60 anos e 6 meses, e agora em 2021 ela tem que ter 61 anos. Em 2022 ela vai ter que ter 61 anos e 6 meses, e em 2023 ela vai ter que ter 62 anos para poder se aposentar. E aí fica valendo a regra da carência, que é de 15 anos para poder comprovar o seu direito de aposentar-se, né? Esse é o caso da mulher. Mas veja, essa é dentro da regra de aposentadoria, numa regra de transição. Mas, de fato, a regra efetiva ou a regra definitiva, que vale para quem não estava ingresso no regime de previdência anterior, é de que o homem se aposenta aos 65 anos e a mulher vai se aposentar com 62.
Aí, nesse caso, o homem teve uma majoração do seu tempo de contribuição, porque ambos, na regra anterior, precisavam comprovar 15 anos, agora não mais. Então, todos aqueles que estão ingressos no regime de previdência agora vão se aposentar com 65 anos os homens e 20 anos de contribuição, no mínimo, e as mulheres com 62 anos e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Essa é a regra válida para as aposentadorias por idade. Mas foram várias as mudanças, várias as alterações. A gente sempre coloca aqui, para quem teve a oportunidade de se aposentar antes de 2019, maravilha, né? Conseguiu se aposentar muito mais tranquilamente. Agora, para quem já está na regra posterior, aí ela tem um pouco, realmente, aí faz que nem a Camila, vai ter que trabalhar muito para poder se aposentar. Sábios foram aqueles que em 2018 deram entrada ao seu processo de aposentadoria, porque isso. Aí entra a regra ainda vigente, né? Naquela época. É verdade. Wellison, nesse mar de mudanças, o que as pessoas, né, que estão próximo a se aposentar, o que você deixaria de dica para que a pessoa começasse a se organizar? Porque o processo de aposentadoria, ele tem todo um ritual, né, inclusive de documentação, e muitas vezes as pessoas não sabem o que precisa levantar de informação para que ele consiga ter o seu valor, né, final de aposentadoria um pouco melhor que os R$1.000 que a gente comentou aqui no começo do programa. Sim. Thaís, o mais importante, eu falo que não é nem dica, é uma obrigação, é você ter a sua carteira de trabalho em mãos. Por incrível que pareça, é engraçado quando as pessoas chegam na aposentadoria e não têm a sua carteira de trabalho. Até porque algumas tocaram fogo, tem umas que ficam com raiva do governo, fica com raiva do INSS, chega em casa, toca fogo na carteira de trabalho, né? E tem outros que já perderam. Então, assim, todos os documentos que você tem da sua vida laboral, por mais que você pense que você nunca vai usar, guarde-os, porque um dia você vai usar. Então, assim, a gente sempre coloca, o processo de aposentadoria, ele já é um processo complexo, é um processo demorado. Mas quanto mais arrumada estiver e mais organizada estiver a documentação do segurado, mais fácil é para o servidor do INSS analisar, né? E o primeiro passo que eu sempre recomendo a qualquer pessoa, antes de se dirigir à Previdência Social, antes de pedir o benefício que entende ser de direito, procure um especialista da área para tirar todas as dúvidas, agora mais do que nunca. Veja, só para as aposentadorias por tempo de contribuição, nós temos 4 regras para as aposentadorias por tempo de contribuição. Para as aposentadorias por idades, nós temos as aposentadorias por idade na regra permanente, aposentadoria por idade na regra anterior. Então, assim, é muito complexo, o segurado não consegue compreender a diversidade de direitos e de requisitos que são exigidos para a espécie de benefício. E, às vezes, o segurado vai direto à Previdência Social, não estou dizendo que a Previdência sempre erra, não. O INSS, inclusive, tem feito um bom trabalho agora, disponibilizou o aplicativo Meu INSS, onde nesse aplicativo Meu INSS, você baixa no celular, você tem todo o seu vínculo laboral na palma da mão, né? E ali o INSS te fornece até um cálculo simulado do teu tempo de serviço para uma eventual aposentadoria e diz mais, diz quanto você vai receber de aposentadoria. Mas às vezes o INSS coloca essa disposição para você e você vê, nossa, mas eu já preenchi os requisitos, então agora eu já vou pedir aposentadoria. Mas quando você deixa de fazer isso sob a orientação de um especialista da área, você pode sair perdendo sempre alguma coisa. Porque o cálculo da aposentadoria, ele sempre leva em consideração a sua idade, o seu tempo de contribuição, a expectativa de vida. Então, existem vários requisitos que servem para ou aumentar o teu salário de benefício ou diminuir o teu salário de benefício. Então, a orientação de um especialista é sempre muito válida e hoje nós falamos muito sobre a regra do planejamento previdenciário. Todo cidadão seria recomendável que fizesse seu planejamento previdenciário. Por exemplo, a Camila falou, nossa, eu vou ter que trabalhar muito para poder me aposentar. Talvez não. Talvez, se ela fizer uma regra de planejamento previdenciário, ela não vai precisar trabalhar tanto
porque ela pode se aproveitar do tempo anterior. Às vezes tem pessoas que têm atividade que foram exercidas sob condições insalubres e que pode majorar em 40% o seu tempo de contribuição. Então tem várias coisinhas que a gente consegue aproveitar. Por exemplo, o homem que serviu ao exército, esse período de exército é contado como tempo de contribuição. Por mais que não esteja lá no CNIS, e aí onde entra aquela questão que eu falei agora há pouco, quando o segurado vai direto na agência do INSS ou faz a sua análise pelo aplicativo, esse período, por exemplo, do exército não está lá. A gente tem que pedir a averbação, entendeu? Então, tudo isso aí vai influenciar positivo ou negativamente no salário de benefício do segurado. Muito bom, eu acho que isso é bem importante. Eu só queria que você repetisse qual é o nome desse aplicativo que você citou, para que as pessoas possam instalar e procurar informações, mas o mais importante que você também deixou como recomendação é procurar um especialista que entenda sobre o assunto, que possa fazer a orientação correta. E aí deixo uma outra pergunta para você. Essa regra é a mesma regra para servidores públicos? Isso. Primeiro, o nome do aplicativo. O aplicativo é Meu INSS. Você pode baixar nos aplicativos de celular, normalmente. Lá você vai cadastrar a sua senha. O INSS vai fazer algumas perguntas sobre o seu histórico de vida laboral. Você responde, vai cadastrar uma senha e vai ter acesso ali a tudo que tem de informações suas pessoais no INSS. Inclusive, se você já recebeu benefícios, fica tudo registrado, tá? Segundo, é válida a orientação do especialista. E terceiro, a questão se é válida para os servidores públicos. Essa regra é válida para os servidores públicos no âmbito federal, da administração federal. As administrações de Estado e município precisam aprovar a sua lei, né, a reforma da sua lei, para poder validá-la para os servidores públicos de Estado e de município. Essa regra da Emenda Constitucional número 103 de 2019 é válida para os servidores públicos federais. Tá? Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que funciona para o cargo comissionado? Porque ele desconta INSS. Sim, desconta INSS. Mas como é que é o tempo que conta para a aposentadoria? Veja, o cargo comissionado, por mais que ele esteja exercendo o serviço no serviço público, mas a contribuição dele vai para o regime geral de previdência, porque ele não é um servidor da ativa, né? Ele não é um servidor público. Então, na hora de fazer o requerimento de qualquer benefício, ele sempre vai se dirigir ao regime geral de previdência, que é o principal coletor da contribuição, né? Isso para os servidores públicos, para os entes que não tenham o Instituto de Previdência próprio, né? Vínculo, né? Isso. Então, essa sempre vai para a contribuição para o servidor, para o regime geral de previdência. Então, é computado tudo no regime geral de previdência. Então, o tempo de serviço, o salário de contribuição vai para o regime geral de previdência, vai estar tudo num documento que a gente chama de Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, que inclusive você tem acesso a esse CNIS pelo aplicativo Meu INSS. Tá. E como é que funciona o cálculo? Porque às vezes o cidadão, tipo a Camila, assim, né? Tá lá com uma portaria de 5 mil. Isso. Está recolhendo Olha sobre aí. isso. Recebo. Recebo. Amém. Recebo. Tá lá uma portaria, trabalhando, muito bem. Aí ela, por um motivo ou outro, teve que se aposentar rapidamente. Uhum. 2 perguntas. Como é que ela se mantém porque tem um teto máximo, né? Sim, tem um teto máximo. Como é que ela se mantém no teto máximo e por invalidez alcança o teto máximo? Tá, vamos lá. Primeiro a gente precisa distinguir 2 coisas. E aí entra a questão da reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, a metodologia de cálculo para apuração do salário de benefício era uma. E agora é outra. Então veja só. E aqui entra, você vai se espantar, Benito, porque você fala assim, nossa, mas a gente perde demais. Perde. Sempre perdemos e vamos continuar perdendo. Essa é mais ou menos a lógica, e por isso que você precisa estar muito bem amparado por um especialista para saber, de fato, qual é o melhor benefício que você tem direito. Veja,
Nas regras anteriores, e aí vale para todos aqueles que têm direito à aposentadoria na regra anterior, né? Aqueles que estavam aposentados, que conseguiram benefícios na regra anterior, o cálculo era apurado da seguinte forma: apurava-se todos os salários de contribuição do segurado de julho de 94 para frente. Ah, mas eu comecei a trabalhar na década de 70, perdeu. Essas tuas contribuições, elas não são levadas em consideração para cálculo do salário de benefício. Ela só é levada em consideração para cálculo do tempo de contribuição, do tempo de serviço, mas não para o salário, para fazer o cálculo, a média do salário. Então, tudo que você contribuiu de julho de 94 para trás não entra no cálculo. Só entra de julho de 94 para frente, até a data do seu requerimento, da sua aposentadoria. Aí, aí você pega lá, de julho de 94 até a data que deu o seu requerimento, é feito o reajuste desses salários de contribuição. 20% das menores contribuições são jogadas fora também, não se leva em consideração. Então, você tem a primeira perda dos salários de contribuição anterior a julho de 94 e, nesse apurado de julho de 94 para frente, só vai se aproveitar as 80% maiores contribuições. As 20% menores são descartadas. E aí, o resultado dessas... Pode falar. Só uma pergunta, porque antes, assim, descontava os 10 anos maiores e os 10 anos menores, né, de contribuição, para fazer a média do cálculo? Não, a média era feita desse jeito, dessa regra. Desde a alteração da lei em 99, ela já vem sendo feita dessa forma. Pega-se os 80% maiores salários de contribuição do teu período contributivo posterior a julho de 94, entendeu? E aí as 20% joga fora. Aí, aproveita-se esses 80%, mas aí precisa ver qual é o tipo de benefício que você estava requerendo. Se você estivesse requerendo aposentadoria por idade, não tinha fator previdenciário, então o resultado seria o tanto que você iria receber. Agora, se você fosse pedir uma aposentadoria por tempo de contribuição, aí nela incide o fator previdenciário, que é um fator redutor do salário de benefício, que leva em consideração a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida. E aí esse fator previdenciário é um fator redutor da aposentadoria, entendeu? É um fator redutor da aposentadoria. Então, a gente já perderia uma terceira vez nessa espécie de aposentadoria por tempo de contribuição. Tá, e o período que o cara ficou desempregado nesse meio tempo, como é que conta? Aí não conta. Se não tiver o INSS só conta os períodos contributivos. Aí como é que ele chega nos 30 anos de contribuição? Ele pode contribuir da forma individual ou facultativa. Tem duas formas de contribuições que são distintas que o segurado pode fazer. Se ele não contribuiu nada, não contou. Se ele não contribuiu nada, ele não vai ter nada contado. Não vai ter direito. E por invalidez, como é que funciona? Porque o que acontece, às vezes as pessoas acabarem aos 40 e poucos anos, que perderam 2, 3 dedos... Sim. Ou alguma coisa assim do tipo, não pode mais. Sim. Apenas, já vou responder essa aposentadoria por invalidez, mas apenas para não deixar a confusão, essa regra das 80% maiores salários de contribuição era para anterior à emenda constitucional número 103 de 99, de 2019. Agora, eles retiraram essa ideia dos 20% menores e dos 80% maiores, e a divisão é feita sobre todos os salários de contribuição. Em alguns casos vai beneficiar, mas em outros vai piorar a situação. Tá? No caso da aposentadoria por invalidez, a gente coloca que ela é um benefício previdenciário não previsível, porque ninguém espera, pode até adoecer, mas não se sabe quando vai adoecer e quando que vai ficar incapaz. E o benefício por incapacidade, que hoje ele não é mais aposentadoria por invalidez e nem auxílio-doença. Agora é benefício por incapacidade permanente ou benefício por incapacidade temporário. Então, daqui a um tempo, a gente vai perder essa expressão aí da aposentadoria por invalidez. O que acontece? Ela não leva em consideração o teu tempo de contribuição, porque não precisa. Você precisa, para receber um benefício por incapacidade, você precisa preencher alguns requisitos. E aí é onde está o grande problema. Um dos requisitos para a concessão do benefício por incapacidade é que você precisa estar segurado pela Previdência. Ou seja, você tem que estar vertendo contribuição, ou como empregado, seletista, carteira de trabalho assinada,
ou como contribuinte individual ou como segurado facultativo, mas você precisa estar vinculado ao regime de previdência, ou seja, precisa ser segurado do INSS. Depois você passa por um segundo requisito, você tem que ter um número mínimo de contribuições para poder ter direito à concessão do benefício por incapacidade. Tem alguns que não precisam da contribuição, que são isentos de carência, que a gente fala da quantidade de contribuições, mas, via de regra, você precisa de, no mínimo, 12 contribuições para poder ter direito à concessão do benefício. Mas você tem que ter muito cuidado, porque existe a chamada perda da qualidade de segurado. Eu trabalhei 30 anos de carteira assinada. Tenho 30 anos de contribuição para o INSS, mas já estou há 3 anos desempregado. Fiquei incapaz. Tenho direito a benefício por incapacidade? Pode ser que não, porque você já perdeu a qualidade de segurado. Porque a qualidade de segurado é um atributo que te vincula à Previdência Social, que deixa você estar assegurado da Previdência Social, independente da contribuição. Né? Assim, como que eu posso dizer? Durante todo o período que você está contribuindo, você é segurado do INSS, tem sua qualidade de segurado reconhecida, beleza. Mas findado o teu vínculo laboral ou findado as tuas contribuições, você pode perder essa qualidade de segurado se dentro de um lapso de tempo você não voltar a contribuir, ainda que seja como facultativo. Qual é o tempo hoje? O tempo quando você cessa suas contribuições, é 12 meses, mas pode ser prorrogado por mais 12, por 24, e pode ir até 36. Ele é prorrogado por 12 meses, assim que você cessa suas contribuições com registro em carteira ou na forma de contribuinte individual. E para o contribuinte facultativo é por 6 meses só, entendeu? Então, terminou as suas contribuições, você tem 12 meses que você pode ficar sem contribuir, que você está garantido. Tá. E como é que ele se reabilita de novo? Como ele volta, ele pode voltar por um novo registro empregatício ou na forma de contribuinte individual ou na forma de contribuinte... Tem um prazo? Tem esse prazo que eu estou falando. Não, tem um prazo, assim, vai ter que ter pelo menos 6 meses para começar a contar nesse grupo. Não, assim que ele cessar, ele já pode começar a contribuir, sem nenhum problema. Para ele é bom... Se ele ficou 3 anos sem contribuir. Se ele ficou 3 anos sem contribuir, aí ele vai fazer a contribuição novamente, ou por carteira assinada, ou na forma de individual ou facultativa, mas ainda assim ele não recupera essa carência logo. Ele precisa passar mais um período contribuindo para poder recuperar todas as contribuições anteriores. 12 meses. Tá, 12 meses de carteira assinada. 12 meses. Rapidamente, que nós já estamos encerrando. Tem teto na invalidez? Tem. O teto da Previdência hoje está R$ 6.433,57. Esse é o teto dos benefícios previdenciários para 2021. Então, incluindo o tal da ex-invalidez. Isso, em todos os benefícios, né? Todos os benefícios, o teto que o INSS vai pagar é R$ 6.433,57. O aposentado, ele pode adquirir um vínculo novamente empregatício depois da aposentadoria? Pode. Ele, uma vez aposentado, exceto o por incapacidade. Por incapacidade, não. Mas os aposentados por idade, por tempo de contribuição, todos eles podem voltar a trabalhar normalmente com carteira assinada sem nenhum problema. A única diferença que vai ter é que essas contribuições, ele vai ser obrigado a continuar contribuindo para o INSS, mas ele não vai mais se aproveitar delas. Não tem mais. Vinícius, dá tempo de dar tchau. Wellington, ótimos esclarecimentos. Estava com um monte de perguntas aqui, mas isso vai ficar para um outro momento. Que bom. Realmente falar sobre previdência é algo necessário para a população, curioso, porque eu não entendo muito, eu tenho certeza que a pessoa que está do outro lado da tela também não entende muito. São informações bem detalhadas, complexas, né? Então, obrigada pelas explicações. Maravilha. E venha uma próxima vez. Com certeza. Wellington, obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Vou procurar um profissional, porque eu acho que eu tenho que fazer meu planejamento, porque eu tenho alguns anos de contribuição, eu acho que isso é importante. E
quem sabe, né, ter aí uma garantia, talvez futura, de uma aposentadoria. Para vocês de casa, até o próximo programa. Muito obrigado, tá, meu amigo? 30 segundos para você concluir. Primeiro quero agradecer o convite, coloco-me à disposição, sempre que quiserem estaremos aqui. É um tema apaixonante, instigante, cheio de dúvidas e que a gente gosta muito de trabalhar. No mais, que Deus abençoe a todos vocês, os nossos ouvintes, né, que tenhamos muita paz, muita saúde e prosperidade nesse ano. E fica o alerta, procure um especialista sempre antes de buscar seu benefício. Pessoal, e por hoje é só, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.